Bom dia, gente linda e maravilhosa. Como eu expliquei no áudio que eu mandei no grupo da turma de vocês, aqui nós faremos um apanhado muito rápido da matéria que nós veremos em sala até chegar em funções de linguagem. Bem, para começar, eu gostaria que a gente retomasse de onde nós paramos. Nós paramos o estudo de língua portuguesa, tirando a parte de literatura, que nós trabalharemos depois, quando o edital do PAI sair. Nós vamos voltar ao que eu estava explicando sobre a diferença entre língua e linguagem, e começar a falar a respeito de como os estudos da linguagem, da comunicação humana, começaram, foram se desenvolvendo e de que forma o livro didático de vocês traz esse estudo da linguagem humana, da comunicação humana, porque a gente agora à distância precisa trabalhar com o material concreto que nós temos, que é o livro didático, que é o PET, né? Então vamos lá. Primeiro a gente começou diferenciando língua e linguagem, isso vocês têm no caderno de vocês já. E eu comecei a dizer que a linguagem é um conceito mais amplo, né? Já que a linguagem é a capacidade que nós temos, que nós seres humanos temos, para nos expressarmos, para dizer o que a gente pensa, o que a gente sente, para comunicar ao outro ideias, conceitos, mas ela pode ser verbal ou pode ser não verbal. Ela pode ser feita, a linguagem humana, ela acontece através de pintura, de dança, de música, de imagens, e ela pode acontecer também através da língua, né? Cada grupo social tem uma língua, estabelece uma forma de se comunicar verbalmente, e a língua é apenas uma forma da linguagem humana. Então, a língua ela é um conceito mais restrito, ela é um conceito que está dentro do conceito de linguagem, e ela é um conjunto organizado de elementos de um determinado grupo social que permite que esse grupo social comunique, troque ideias, expresse ideias. Né? Mas é um acordo entre as pessoas, um acordo que a gente faz sem perceber que está fazendo. Né? Quando a gente nasce num grupo social que fala determinada língua, é como se a gente aceitasse aquele acordo social e falamos aquela mesma língua, né? Participamos daquele grupo social falando aquela mesma língua do grupo social no qual nós nascemos. Bom, esses conceitos de língua e linguagem, eles estão entre a página 22 e 37 de vocês. Ok? Ok, do livro didático de vocês, né? Estamos falando aqui do livro didático. Bom, a ciência que estuda a linguagem humana chama-se linguística. Ela foi fundada por um linguista suíço chamado Ferdinand Saussure. É Saussure, não é Saussure. Saussure, ele tenta estabelecer o estudo da linguagem humana através de algumas dicotomias. O que é isso? Ele estabeleceu alguns conceitos, ele dividiu o conceito de linguagem humana em alguns conceitos opostos, isso são dicotomias, são subdivisões de um grande conceito, em outros conceitos, em dois conceitos cada subdivisão, e que são geralmente opostos, né? E aí, mas eu não estou trazendo para vocês todas essas dicotomias aqui. Eu estou trazendo para vocês apenas aqueles conceitos que esses linguistas que nós veremos, eu trouxe 3 linguistas, porque são esses 3 linguistas que o livro de vocês traz como importantes ou que como exemplo dos estudos linguísticos, pelo menos do início dos estudos linguísticos, mas nós temos diversos outros linguistas muito importantes no estudo da linguística, tá? A linguística é uma ciência e ela é composta por diversos cientistas muito importantes. Porém, nós ficaremos apenas com esses 3. Começando por Ferdinand de Saussure, que é considerado
o linguista pai da linguística. Ele que começou todos esses estudos, foi a partir dele que esses estudos foram sendo feitos de maneira mais coesa, de maneira científica de fato, através de fatos, de observação, né? Porque é isso que forma a ciência. Bom, voltando, eu não trouxe todas as dicotomias que Saussure traz em seu trabalho. Eu trouxe apenas alguns conceitos, inclusive esses conceitos, eles estão no livro de vocês, que são os conceitos mais importantes para a gente compreender um pouco desse estudo da linguagem humana. Só se ele começa a estabelecer as dicotomias a partir para ele decidir como ele faria o seu trabalho, né? De que forma ele estudaria a linguagem humana. E ele começa o trabalho dele fazendo uma comparação entre língua e fala. Ah, professora, mas língua e fala não é a mesma coisa? Para Saussure, não. Saussure, ele coloca língua e fala para ele decidir como ele iria estudar a linguagem humana, e ele decide que ele vai estudar a língua, ela em si mesma. Ele resolve estudar a linguagem humana apenas através da língua. Esse pacto social que alguns grupos têm e que estabelecem, né? A língua inglesa tem suas regras, a língua portuguesa tem suas regras e suas formas de comunicação, e ele resolve que ele vai estudar a língua, porque ele considera a língua como um pacto coletivo. Ele considera que a língua é coletiva e ele considera que a fala é individual. Já que ele desconsidera o contexto de comunicação, ele considera apenas a língua, ele descarta a fala, porque ele diz que a fala pode haver, ela é individual porque há sotaque, porque pode haver algum jeito de se expressar. A nossa fala ela é diferente, a forma como eu pronuncio as palavras é diferente. Tem gente que tem a língua presa e sopra o S de outra forma. Tem gente que pronuncia palavras de formas diferentes. Existem os regionalismos. Então, Saussure ele resolve estudar a língua e a língua em si, desconsiderando tudo que está ao redor, tudo que faz parte também da comunicação humana, além da língua, porque ele considera a língua como um pacto social e a fala, por exemplo, ele não acredita que seja relevante estudar. Ela seria individual. Ele define, através da dicotomia significante e significado, o signo linguístico. O que é o signo linguístico? O signo linguístico são essas palavras que a gente conhece. E essas palavras que a gente conhece, que a gente tem numa determinada língua, nós falamos língua portuguesa, então as palavras que nós temos na língua portuguesa, elas são compostas pela dicotomia do significante e significado. O significante seria a imagem acústica. O que é uma imagem acústica, gente? Por exemplo, quando eu falo a palavra mesa, vocês conseguem ter uma imagem do som, da cadeia de sons que essa palavra produz. Mesa. Vocês conseguem imaginar a palavra mesa na cabeça de vocês. É uma imagem acústica, por quê? Porque mesmo antes de vocês saberem escrever, vocês já identificavam essa cadeia de sons através do ouvido. Quando alguém falava mesa, a imagem aquela imagem sonora já aparecia para vocês. E aliado a essa imagem sonora está o quê? O significado, que é o conceito. Então, quando alguém fala mesa para vocês, vocês já imaginam a mesa, vocês já imaginam o conceito dessa palavra, dessa cadeia de sons. Vocês já têm aliado àquilo. Quando eu digo mesa, vocês não pensam em cadeira. E isso a gente tem desde que a gente é criança e a gente é inserido dentro dessa comunidade, dentro desse grupo social, no caso nós brasileiros, nesse grupo social de língua portuguesa, diferente da língua portuguesa de Portugal, porque nós temos algumas adequações por causa das influências que nós sofremos de outros países colonizadores e também da língua indígena que já existia aqui, mas existe esse signo linguístico. A língua é composta desses signos linguísticos que são as palavras, que são
que são compostas por significante e significado, ou seja, a imagem acústica da palavra, o que vocês ouvem e compreendem, e também um conceito, que é o significado, né? Ninguém, quando eu falo televisão, pensa, por exemplo, no computador. Vocês sabem diferenciar o que é uma televisão, o que é um computador. E vocês sabem isso desde que vocês aprenderam o conceito do que era uma televisão, um computador e a imagem acústica, né? Como vocês ouvem essa palavra. Então, Saussure, apesar de ter inaugurado os estudos linguísticos, ele desconsiderava todo o contexto de comunicação. Ele considerava apenas o estudo da língua em si, a estrutura da língua, como aquela língua em que ele estava inserido e as outras também organizavam as frases, né? As orações, seus textos, mas era a língua em si. Ele não considerava o contexto de produção, ele não considerava quem eram as pessoas que estavam participando daquela comunicação, né, daquele fato comunicativo, daquele momento de comunicação. E aí o estudo dele acaba sendo falho e acaba sendo completado, apesar de muito importante, acaba sendo completado por muitos outros linguistas muito importantes também que vieram depois, porque os outros linguistas passaram a entender que a linguagem humana ela tem uma função. A linguagem humana ela é feita para a comunicação. Então não tem como nós não pensarmos, não estudarmos a comunicação humana como um todo. E ela envolve o contexto em que nós estamos inserida, e ela envolve a forma como nós queremos comunicar algo, e não é apenas a língua em si. A comunicação humana ela é muito mais ampla, né? O livro de vocês também traz um outro linguista muito importante, que é Jacobson. Jacobson, gente, é a teoria da comunicação dele, onde ele traz os elementos da comunicação. Desculpem, onde ele traz os elementos da comunicação, será muito importante para o estudo da função da linguagem. Lá na semana 3, vocês verão, ou seja, né, na terceira semana em que nós estaremos aqui no nosso estudo remoto, vocês verão que o PET ele traz justamente a relação que há entre funções de linguagem e elementos da comunicação. Então é importante que vocês prestem atenção aqui, mas eu retomarei isso depois para a gente destrinchar mais, falar mais profundamente a respeito disso. Mas Jacobson, ele define os elementos da comunicação. Ele fala que toda situação comunicativa, em toda e qualquer situação comunicativa, seja ela oral ou não, verbal ou não, oral ou escrita, verbal ou não, e verbal ou imagética, por exemplo, em qualquer situação de comunicação humana, existem todos esses elementos que ele traz aqui. Existe um emissor, que é quem fala, quem envia a mensagem, e ele envia essa mensagem a um receptor, ou seja, um destinatário, que é quem recebe essa mensagem, tá? Ele pode enviar essa mensagem de diversas formas. E ele envia através de um código, que pode ser a língua, que pode ser uma imagem, que pode ser uma figura, que pode ser cores, como nós veremos no livro de vocês. É muito importante os exemplos trazidos lá, porque tem, por exemplo, um sinal de trânsito. O sinal de trânsito ele é uma situação comunicativa? Existem regras para que as pessoas dirijam, e o sinal de trânsito, né, o semáforo, ele em si é um emissor de uma mensagem. Quem é o receptor dessa mensagem? É o destinatário. A mensagem é siga, atenção ou pare. E o código usado é o quê? É a forma como essa mensagem é enviada, né? Os sinais que são usados para que essa mensagem seja enviada. E no caso do semáforo, são as cores, né? O código utilizado são as cores. Verde para seguir, amarelo ou laranja para prestar atenção e vermelho para parar.
Toda mensagem, ou toda situação comunicativa, ela acontece através de um canal. O que é o canal? O canal é o meio de veiculação da mensagem. Por exemplo, a mensagem é siga, pare ou ande no semáforo. Qual é o canal de envio da mensagem do semáforo? Aquela caixa preta. Aquele objeto preto em que as luzes são emitidas, em que a mensagem é emitida, né? As cores são emitidas. E toda situação comunicativa também tem um referente, que é o contexto. O referencial, que é o contexto dessa situação comunicativa, que é muito importante para que todos compreendam a mensagem. Talvez seja um dos elementos mais importantes, além do emissor, do receptor e da mensagem em si. Porque cada contexto muda como cada ser humano, como cada pessoa vai compreender aquela mensagem. Por exemplo, se eu mostrar uma tela vermelha aqui para vocês agora, vocês não vão entender bolhufas, não vai significar nada para vocês. Mas a cor vermelha naquela situação, no trânsito, naquela situação comunicativa, ela tem um significado. E ela significa para o motorista: pare. Porque senão você vai causar um acidente, você vai levar multa, e todo mundo sabe as consequências que existem de não se parar na luz vermelha. Nós voltaremos nos elementos da comunicação trazidos por Jacobson na semana 3, onde a gente foi estudar funções de linguagem e elementos da comunicação, ok? Vamos estudar isso mais profundamente. Acredito eu que Dani começou a explicar isso para vocês ano passado, porque ela falou comigo que começou a explicar. Caso ela não tenha explicado, não era mesmo matéria do ano passado, eu acredito eu, não era. Eu estou explicando esse ano e explicarei mais profundamente na semana 3 do nosso trabalho com o PET, no plano de estudo doutorado, tá? O livro de vocês traz, e é este o conceito e o estudo de linguagem e de comunicação que o livro de vocês aborda, que são os conceitos e estudos de Mikhail Bakhtin. Bakhtin, ele considera a situação comunicativa também como importante de ser estudada, né? Ele define o estudo da linguagem observando a comunicação humana e como ela é abordada, né? Como ela é feita pelos seres humanos, quais são os elementos mais importantes. E aí ele considera a língua não só um meio de comunicação, ele considera que a língua tem um poder, que a linguagem, na verdade, gente, me perdoem, não é a língua, é a linguagem. O professor também às vezes se confunde nesse sentido. Que a linguagem humana, ela também tem a função, além de propor comunicação, que ela também tem a função social. Ela tem a função de a gente poder exercer poder ou convencimento em relação a outra pessoa. Ela pode ser utilizada para funções específicas. Então, Bakhtin ele traz a ideia de que os interlocutores, que são as pessoas envolvidas em uma determinada situação comunicativa, elas utilizam de enunciados já pré-estabelecidos na sociedade. E esses enunciados pré-estabelecidos na sociedade que ele traz são os gêneros do discurso. Ele considera que toda situação comunicativa é feita através de enunciados ou textos, no caso, né? Esses enunciados para ele são textos. E esses textos, eles já são pré-estabelecidos, esses modelos de textos, as características desses enunciados que nós utilizamos, desses textos que nós utilizamos na comunicação, eles já são pré-definidos. E são esses textos que nós fazemos utilização no nosso dia a dia. Isso são gêneros do discurso para ele. Por exemplo, um convite, o livro de vocês traz o exemplo do convite. O convite, ele tem uma intenção, que é convidar. Então, a forma do convite traz, a forma em que ele é elaborado, em que ele é construído, é através de data, horário, o nome do evento, o motivo do evento, quem está convidando, quem é convidado. É um tipo, desculpa, a palavra tipo não é muito bem
o que eu gostaria de colocar aqui. Mas é um exemplo, uma forma, a palavra ideal é uma forma de texto que nós já sabemos como que já é pré-estabelecido na sociedade. Uma receita de bolo, por exemplo, que você passa para alguém, que você escreve para alguém, já é pré-estabelecido na sociedade como é escrito e como é utilizada, lida, né? A receita de bolo, por exemplo, tô falando muito por exemplo, me perdoe. Ela traz os ingredientes, a forma de preparo, e quem lê, já lê pensando nisso. Já lê pensando que quer preparar um bolo, já lê pensando que lá estará escrito quais são os ingredientes, que lá estará descrito também como é o modo de preparo daquele alimento que a pessoa pretende preparar. Então, esses são os exemplos que o livro de vocês traz, mas nós podemos trazer diversos outros exemplos. Por exemplo, nossa, como eu estou usando a palavra exemplo? Temos como exemplo um comunicado presidencial. Nós sabemos o que a gente espera naquele comunicado presidencial, geralmente. Nós esperamos a forma como aquele discurso será dito, geralmente utilizará palavras corretas, a gramática normativa, teremos uma linguagem clara para que atinja todos os brasileiros, no caso do nosso país, mas essa linguagem também deve ser uma linguagem culta, deve ser uma linguagem correta adequada dentro dos padrões da gramática normativa. Geralmente as gírias não estão presentes ali, os sotaques são um pouco anulados, né, deixados para baixo. O presidente geralmente quer comunicar algo que ele considera importante, ou a presidenta, né, como a gente tinha há pouco tempo, quer comunicar algo que ela considera importante. E quem está na frente da televisão recebendo aquele tipo de texto espera que seja claro, direto, e espera mais, que seja bom, né, para o país. Mas existem esses textos, né, que são pré-estabelecidos, pré-conhecidos pelos interlocutores numa situação comunicativa. Vocês, quando vão assistir a uma aula, vocês esperam que informações claras sobre aquela matéria sejam passadas. Quando é na sala de aula, vocês geralmente esperam que haja um texto escrito no quadro em que se resuma todo o conceito do que o professor está explicando, e espero que o professor use uma linguagem clara para explicar para vocês. Espero que o professor não faça vocês dormirem, como provavelmente a uma hora dessa muitos já estão, porque esse modo de aula é de fato diferente do modo de aula de sala, né? E isso são os gêneros do discurso. Lá no livro de vocês, eles chamam a atenção para algo que nós vamos estudar dentro da literatura, que são os gêneros sendo estudados antes, lá com Aristóteles ainda. E aí é estudado apenas os gêneros literários, que são o dramático, que vem de ação, então são os gêneros que são interpretados, né? Antigamente apenas pelo teatro, hoje também, por exemplo, pelas telenovelas ou pelos seriados, pelos filmes. Nós temos também o gênero lírico, que tem esse nome porque antes as poesias, os poemas eram feitos e declamados ao acompanhamento de um instrumento que se chamava lira. Nós veremos isso, por isso esses poemas, os poemas que a gente conhece, têm tanto ritmo, né, rima, e eles trazem também o gênero épico, que são as narrativas, só que elas eram feitas antes, elas contavam os grandes feitos dos países, das nações, em forma de verso, mas eram narrativas, contavam uma história. E é daí que a gente vem com o tipo textual narrativo da prosa hoje. É do gênero épico que essa narrativa que a gente conhece hoje se origina. Tá? Mas isso nós veremos nas aulas de literatura, como os textos literários foram sendo
escritos, quais as funções que eles tinham na sociedade. Porém, Mikhail Bakhtin traz o gênero do discurso, os gêneros dos discursos, que são esses enunciados que nós utilizamos na nossa comunicação e que já são pré-estabelecidos na sociedade. O que já é pré-estabelecido na sociedade? A função que esse gênero terá, qual a linguagem será utilizada, de que forma eu lerei aquele gênero ou ouvirei aquele gênero, aquele enunciado, aquele texto, né? E assim a gente estabelece a comunicação na nossa sociedade, na sociedade em que a gente vive. E é ele que o livro de vocês toma como referência, né? Trazendo textos, trazendo atividades sobre aqueles textos. É esse o conceito que o livro didático de linguagem humana, que o livro didático de vocês traz como sendo o mais importante para o estudo em sala de aula, ok? Na próxima aula nós veremos funções da linguagem, funções de linguagem, porque aí nós começaremos as atividades do PET. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. A gente vai se adequando com o passar do tempo, quando a gente vai se acostumando a essas aulas online. E eu espero que cada vez mais eu consiga trazer conteúdos que importem para vocês, que eu consiga ser cada vez mais clara, cada vez mais eficiente, para ajudar vocês a entenderem os estudos da língua portuguesa, da linguagem humana, da comunicação. Estou aqui para qualquer dúvida, sempre, e vou fazer o melhor que eu puder por vocês, mesmo não entendendo muito ainda como essas aulas à distância, como são essas aulas à distância, na verdade. Quase cometi uma gafe aqui. Muitíssimo obrigada por terem escutado até aqui. E é isso. Beijo no coração. Te amo, tá com saudade.